Tânia tá dando boa noite. Boa noite, Tânia. A Dona Maria José, boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora. O Delberto está dando boa noite. Boa noite, Delberto. O João. João. Boa noite, João. Hércio Braido. Boa noite, irmãos. Hércio Braido. Hércio Braido. Boa noite, Braido. Deus te abençoe. A tia Miriam tá dando boa noite. Boa noite, Miriam. Juliana Siqueira, dando boa noite. Boa noite, Juliana. Robson Vasconcelos, boa noite, pastorzão e amados irmãos. Sou o pastor Robson Vasconcelos, da PIB de Cristalina, Goiás. Robson Vasconcelos. Boa noite, Robson Vasconcelos. Ele é pastor. Pastor, Deus abençoe você, sua família e seu ministério. O tio Ferreira tá dando boa noite. Boa noite, Ferreira. Dona Maria José tá pedindo oração da igreja pelo cunhado dela, Jadir, tá com suspeita de Covid. É Jadir? Jadir. Vamos orar pelo Jadir. A Elisete tá dando boa noite. Boa noite, Elisete. A Jaque tá dando boa noite. Boa noite, Jaque. E a Jaque já compartilhou também. Isso aí. A Elisete está pedindo oração pelo tio da Janaína, João, pela saúde dele. Orar pelo João, tio da Janaína. Identificar, porque nós temos o João também. E o João está pedindo oração pela Luciane, sobrinha dele, que está internada. João, a sobrinha. Como é o nome dela mesmo? Luciane. Luciane. Orar pela Luciane, pelo João, tio da Janaína, pelo Jadir. Os sons da terra. Depois ele dá o horário que tem. Deixa eu levar no Zambarão. 7h25 aqui. Seu Augusto está dando boa noite. Boa noite, seu Augusto. Deus abençoe você.
todos da tua casa, sua família, seu filho, sua esposa. O Berlande está dando boa noite. Boa noite, Uberlande Lopes. Deus te abençoe, meu irmão. Continuamos firmes na caminhada, hein, Uberlande? Nós vamos nos conhecer lá no céu, hein? Pode ter certeza, hein? Evandro Silva, a paz do Senhor, pastor. Estou falando aqui de Cristalina, Goiás. Evandro. Evandro Silva, Deus te abençoe. Aí de Goiás, que a graça e a misericórdia de Deus nos assista. É o irmão também. O Idelberto está pedindo oração pelo acolhido do Provida, Sandro. Sandro. Orar pelo Sandro. A Maria José disse que o cunhado que ela pediu oração, Jadir, mora no Rio de Janeiro. Maria José é o Jadir? É o Jadir, é cunhado dela. Ah, o cunhado. Vou botar aqui Maria José, cunhado da Maria José. O Benjamin está pedindo boa noite para ele. Boa noite, Benjamin. A Janaína Borba está dando boa noite. Boa noite, Janaína Borba. A Fátima está dando boa noite. Boa noite, Fátima. Cheiro. O Marcos da e a Juscelene estão dando boa noite. Marcos, Juscelene, boa noite. Gabriel e Jamile. A Tati está dando boa noite. Boa noite, Tati. A Fátima disse que a Bianca também está assistindo. Isso aí, Bianca. E o seu Getúlio deu boa noite. Boa noite, seu Getúlio e dona Ilma. Deus abençoe vocês. 7h29. Mais um pouquinho. Tá outra música então.
Rony Von tá dando boa noite. Boa noite, Rony. Rony Von. Deus te abençoe, meu irmão. O Jorge tá dando boa noite. Boa noite, Jorge. Vamos acabar na começando. Acabou. Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo e culto de oração, da reunião de oração. A partir deste momento, nós vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Deus em oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido por tua graça, por tua misericórdia, porque, Senhor Deus, tu tens nos sustentado fisicamente, materialmente, mas, acima de tudo, ó Deus, tu tens nos sustentado espiritualmente através da tua palavra. Nós te louvamos agradecido por isso, ó Deus, e clamamos a ti que o Espírito Santo venha nos influenciar, venha nos conduzir, ó Deus, de acordo com os teus planos, de acordo com a tua vontade. E que muitas das vezes, ó Pai, nós não compreendemos, não entendemos, por isso nós nos achegamos a ti, ó Deus, para clamar por sabedoria, para clamar, ó Deus, para que tu venha olhar para nós através da tua graça, da tua misericórdia, e assim a tua igreja, ó Deus, reunida, possa elevar, ó Deus, a ti os pensamentos em oração, suas petições, suas gratidões, e enfim, ó Deus, tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas diante de ti, é o que nós clamamos em Cristo, teu amado Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar o Salmo 143. Abra sua Bíblia aí no Salmo 143, que tem como título a súplica por libertação, é um salmo de Davi. E o título que nós colocamos nesse termo aí é a súplica de um servo oprimido. Porque dentro do texto nós vamos observar que Davi está com uma série de problemas graves, e ele então começa a procurar em Deus a solução dos seus problemas. E aí, nós vamos observar que temos que aprender muitas lições importantes com esse texto, né? E o Salmo 143, de 1 ao 12, ele nos diz o seguinte: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face.
para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho, por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me, teu bom espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. O rei Davi, aqui nesse salmo, ele está passando por momentos extremamente difíceis na vida dele. Ele está se sentindo oprimido pela quantidade de inimigos que o cercam. E ele então, quando se vê cercado por tudo quanto é lado, passa a ter uma angústia terrível. E porque tudo que ele vai tentar fazer não vai dar certo, ele tenta fazer as coisas, sempre surge obstáculos, sempre surge a intenção, sempre está presente a perseguição, né? E então ele recorre ao Senhor Deus, porque ele sabe que Deus pode livrá-lo. Quando se trata do rei Davi, nós temos que aprender algumas coisas, que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus olhava para ele, e ele era segundo aquilo que Deus queria que o homem fosse. Porque Davi tinha uma humildade muito grande no coração. E no coração de Davi ele atribuía tudo a Deus. E esse é o homem que Deus procura. Agora esse homem está com problemas gravíssimos. Então ele está com a sua alma atribulada, angustiada, está ansioso, né? E ele então se lembra, ele começa a procurar em Deus respostas. Mas a gente nota que ele está com a alma tão aflita que ele pede uma certa urgência na resposta divina, né? Você observa no Salmo que ele, quando procura, através da sua oração, conversar com Deus, ele, na sua conversa com Deus, ele vai colocar alguns aspectos interessantes para que nós venhamos a aprender, tá? A respeito desse Salmo, a quem recorrer e conhecer a quem recorremos, né? Que é o Todo-Poderoso, é o único que tem todo o poder em suas mãos, inclusive a sua vida, a sua alma. E ele sabe muito bem que problemas espirituais, problemas de angústias, problemas difíceis que cada crente passa, que cada irmão passa, você que está nos assistindo, o povo da igreja, nós temos experiência disso. Nós estamos num mundo onde o inimigo está sempre presente, sempre perseguindo, sempre tentando, dificultando a vida do crente, colocando obstáculo para as coisas funcionarem. E o que faz um crente quando ele começa a se ver cercado dessa forma, é o que nós vamos observar aqui com Davi nesse Salmo 143. No versículo de 1 ao 2, nós vamos estudar esse texto por versículos, e você observe bem que no versículo de 1 ao 2, Davi pede a Deus, tá, que atenda a sua súplica. Observou bem? Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. A impressão que nós temos é que ele está tão angustiado que ele se apresenta diante de Deus quase que com uma exigência, né? Ele diz, Senhor, atende a minha oração. Ele é insistente nisso, né? Atende a minha súplica, tá? Mas sem entrar em juízo comigo. É interessante, porque se você observar bem o versículo 2, ele diz assim, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não ajuste nenhum viver. E quando ele faz essa oração, mesmo angustiado e necessitado ao extremo, ele tem consciência de um fato. Eu vou pedir pela graça, pela misericórdia de Deus, porque se eu for pedir através somente da justiça divina, aí ele diz assim, não entre em juízo comigo, porque se tu entrares em juízo com um homem, quem poderá sobreviver ao teu juízo? Por uma questão muito simples, ele recorre ao Senhor, ele recorre ao Senhor Deus, tá? Não entre em juízo com ele, porque ninguém pode suportar a justiça de Deus. Quem poderia suportar a justiça? Pois todos pecaram. Agora imagine nós pecadores, o nosso Deus é santo, extremamente, imensuravelmente santo, e aí, em um determinado momento, nós temos que conversar com esse Deus.
E aí às vezes a gente se pergunta, como que eu vou sentar diante de um Deus santo, sendo eu pecador miserável? Quando o Senhor Deus propõe essa conversa, que as Sagradas Escrituras é cheia disso, é cheia de textos, que é onde o Senhor Deus desafia o homem a estar com ele, tá? Existe uma distância muito grande entre Deus e o homem pecador. Mas aí Deus, por sua infinita misericórdia, por amor a nós, o que ele fez então? Ele pega e vai reduzir essa distância, ele vai promover, ele vai dar o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos realmente se aproximar dele. Por isso você vai ver o escritor aos Hebreus escrevendo lá que devemos nos aproximar com ousadia, lá, com coragem, ao Santo de Santos. Porque levados por Cristo Jesus até os Santos dos Santos. Porque sem Jesus Cristo nós não podemos chegar a Deus. E o salmista aqui está tendo essa dificuldade, ele está falando dessa forma, é em cair em si, que ele é um pecador miserável, e que se ele fosse clamar a Deus e Deus tivesse que atendê-lo sem uma intervenção divina de amor, misericórdia, graça, você pode ter certeza que ele seria julgado e seria condenado. E ele tem essa consciência, ele serve bem, que ele pergunta, ninguém pode suportar. Não entres disso, isso com o teu servo, porque na tua vista não há justo. E o Paulo escrevendo nos Romanos, lá no capítulo 3, 10 e 23, você vai encontrar lá muito sério. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Todos eles pecaram. Todos. Portanto, pecadores, miseráveis, só podem se achegar a Deus através da graça, da misericórdia, do favor, do amor que Deus tem por nós. Davi tem uma consciência muito grande a respeito disso. E nos ensina que, quando nós formos estarmos orando ao nosso Deus, nós hoje, como crentes salvos em Jesus Cristo, as nossas orações, a nossa proximidade para com o nosso Deus é via Jesus Cristo. Não tem outra saída. Deus não ouve o ímpio, Deus não ouve pessoas que não têm Jesus. E essa é a realidade bíblica. E quando chega no versículo de 3 ao 4, ele vive perturbado. Observe o versículo. Ele diz, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. É interessante que ele chega a dizer no versículo 4, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Ele se vê numa situação que o sentimento que ele tem no seu coração é que ele vive perturbado pelas perseguições de seus inimigos. Preste bem atenção, meus irmãos. Uma coisa é você ter um inimigo, como nós todos temos, né? Nós sabemos disso. Outra coisa é quando esse inimigo se dispõe a te perseguir, para não te dar descanso, não te dá liberdade. Ele te cerca, ele está em cima, ele insiste, né? Ele é implacável, ele quer destruir, ele quer acabar com a nossa vida, não é? Aí, os sentimentos que o salmista passa a ter nesse momento de angústia, ele deixa bem claro aqui, ó, pois o inimigo me tem perseguido a alma. Ele não fala que o inimigo está me perseguindo, tirando meus bens ou nas guerras, não. Ele me persegue a alma, é uma questão espiritual. O diabo ataca a alma do homem, trazendo para ele alguns medos, algumas angústias, algumas ansiedades, alguns desesperos. Tá? Ele diz que tem arrojado por terra a minha vida. Eu não consigo viver, porque eu estou sempre sendo lançado. Eu tento, mas eu sou lançado por terra. Tá? Tem me feito habitar na escuridão. Olha o sentimento que Davi tem, olha a situação que ele tem. Ele está lutando, e o pensamento que vem na cabeça dele é que ele não consegue nada, não consegue nem ver mais como sair dessa situação. Ele diz aqui que ele está vivendo, habitando na escuridão, como aquele que já morreu há muito tempo. E aí você vai ver, por isso dentro de mim esmorece. Uma situação como essa, meu irmão, não existe ninguém que não venha esmorecer espiritualmente. Tá? Há uma tendência muito grande em nós de esmorecer quando estamos diante de problemas graves e a solução parece que não vem. Tá? E por mais que nós sejamos crentes, por mais consagrados que sejamos, por mais espirituais que sejamos, por mais maduros que sejamos, nós vamos passar por momentos realmente de esmorecer, de sentir desânimo, de sentir vontade de procurar solução no canto,
você espera, mas a coisa não vai, né? E ele está dizendo aqui que ele está perturbado com isso, por causa das perseguições. Aí ele diz, pois isso dentro de mim esmorece meu espírito e o coração se vê turbado. Ele está realmente angustiado, desesperado já. Ele chega a olhar para a vida dele e vê que ela está com uma vida que não tem mais nem vida. Que o inimigo está em cima sem parar, perseguindo, não dá descanso. Meu irmão, você que é crente, não fique pensando que você veio para a igreja, foi salvo por Jesus Cristo, colocado no rebanho de Deus, colocado no reino dos céus, né? No evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos livres de perseguições. Dá uma olhadinha na vida de Jó, que você vai ver lá como é que a coisa foi lá. Viu? Perseguições severas, seríssimas. Tá? Ele recorre a Deus, o salmista vai recorrer ao Senhor. A crise é tão grave, tão séria, que não tem recurso ao redor. Ele não tem recurso onde ele pudesse escapar para poder se apoiar. Ele não tem apoio. Ele está sozinho. Se nós olharmos para uma situação como essa, é uma situação de desespero. E o salmista realmente está nessa situação grave diante dos inimigos dele, principalmente diante do nosso Deus. Aí ele vai buscar em Deus. Ele diz isso mesmo, ele busca, atende, Senhor, a minha oração. Aí nós começamos a entender por que ele está pedindo com muita urgência o atendimento divino. É impressionante isso aqui, porque quando nós ficamos angustiados assim, uma das primeiras coisas que nasce no nosso coração é essa urgência, né? Porque ninguém aguenta viver aflito, ninguém consegue viver angustiado por muito tempo, não é verdade? O inimigo, quando seca dos lados todos, nós ficamos sem saída, nós vamos orar. E vamos orar. E daqui a pouco nós estamos discutindo com Deus, daqui a pouco nós estamos se descuidar, nós começamos a querer dar ordem para Deus. Se descuidar, nós começamos a querer ensinar Deus a resolver o problema. E isso, meus irmãos, nós temos essa tendência. Senhor Deus precisa resolver a coisa dessa forma. Faz assim, faz assado. E o Senhor Deus não faz assim, nem faz assado, ele vai fazer do jeito dele. O inimigo só Deus conhece. Profundamente. E quando o salmista chega nesse nível da discussão na vida dele, nessa oração, tá? Então ele começa a sondar os seus pensamentos. E como ele tem uma vida muito próxima com Deus, assim como o crente também tem, assim como você que me ouve, que tem Cristo no seu coração, e tem uma vida muito próxima com Deus, e tem uma certa intimidade com Deus, tá? Então nós temos um histórico com Deus. É muito importante o histórico, né? Eu diria um currículo com Deus, né? Nós temos um período que nós vivemos com Deus, nós experimentamos, vemos coisas grandiosas do nosso Deus, e chega no momento então que ele começa a meditar nisso. Quando ele entra no versículo 5 e 6, nós vamos observar que ele começa a lembrar das grandes obras de Deus e deseja a presença de Deus. Isso nos impressiona bastante, meus irmãos. Olha, meu irmão, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Aqui ele entrou numa perspectiva íntima e pessoal, que ele olha para Deus e ele diz assim, eu me lembro que tu fazias, eu me lembro das tuas grandes obras. Eu sei o Deus que sirvo, eu conheço o Senhor Deus que sirvo. Por isso eu estou clamando a esse Deus, eu estou clamando a ti, Senhor. Porque eu me lembro, estou me lembrando da época que tu me ajudava, na época que tu me dava vitórias, das tuas grandes obras. Ele pode remontar-se lá à saída do povo do Egito, as grandes obras, os grandes feitos que Deus fez. Então ele vai avaliar a situação da seguinte forma, o nosso Deus, o Deus que eu estou clamando, é extremamente poderoso. E realizou, tem evidências, tem provas que ele é poderoso, que ele pode fazer. Por isso ele vai quase que intimar Deus para poder atendê-lo nas suas orações. Ele vai dizer, lembro-me dos dias de outrora, eu lembro do passado, eu lembro do passado do meu povo, das guerras que eu tive, e agora eu estou cercado por inimigos, mas eu sei, eu conheço, nós temos um histórico, nós temos tivemos uma parceria, não, nós tivemos uma caminhada juntos, não é mesmo? E Davi começa a lembrar disso, quantas vezes teve guerras e perigos, e o Senhor Deus agiu, favorecendo o rei. Quantas vezes, meus irmãos, você que me ouve agora, quantos problemas na vida você já teve, quantos problemas nós já tivemos, e que vimos os prodígios de Deus, e que vimos as curas de Deus, e que vimos as bênçãos de Deus,
Não é verdade? Nós temos história para contar para os nossos filhos e nossos netos da nossa relação com o nosso Deus. Pode ter certeza disso. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, vai relembrar a história de Israel no passado e registra lá que aquilo foi registrado para o nosso aprendizado. Meus irmãos, nós temos que aprender com o passado, nós temos que lembrar dessas coisas gloriosas que Deus tem feito por nós. E assim, nas nossas orações, Davi apela para esses pensamentos. Ele vai dizendo, lembro-me, quando chega no 6, ele diz assim, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. É interessante que o próprio Deus criou essa sede no seu servo. E isso, sabe por quê? Que o Senhor Deus deu, porque foi o Senhor Deus que alimentou ele. Foi o Senhor Deus que saciou a sede dele. Foi o Senhor Deus que fez a obra. Foi o Senhor Deus que se fez presente. Foi o Senhor Deus que está lá junto com ele, libertando, livrando e deixando ele cada vez numa situação realmente com sentimentos da sua santa presença na vida da pessoa, na vida daqui do Davi, na sua também. Aí quando estas coisas começam a dar a impressão que está faltando, o que acontece com a alma? Ela passa a ter sede disso. Ela passa a ter saudade disso. Ela começa a lembrar disso. Porque está acostumada com isso. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, a nossa alma, tá? Tem uma proximidade com Deus. A nossa alma, tá? Está acostumada a caminhar com Jesus, está acostumada a ser abençoada por Jesus, está acostumada que quando as crises vêm, nós botamos o nosso joelho no chão, o Senhor Jesus vem e nos atende, o Senhor Deus nos socorre. E isso, meus irmãos, vai criando em nós uma dependência tão profunda, tá? Que quando a crise chega, que é a impressão que causa para a nossa alma, para o nosso espírito, que essa situação não está, ele diz aqui simplesmente uma coisa, a ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti. Sabe de onde vem esse anseio, essa ansiedade de bater a presença de Deus na sua vida? É do histórico, é do passado junto, é de uma vivência junto, de uma convivência com Deus, de uma caminhada com Deus. Deus se revela, Deus mostra o seu poder, Deus estende a sua mão, Deus mostra a sua graça. Só que nós acostumamos a nossa alma, a nova criatura, tem prazer no nosso Deus, tem prazer em Jesus Cristo. Ai de nós, se ficarmos longe desse Deus, porque ele vai dizer bem claro aqui, como terra sedenta, como terra sem água, ela seca, ela vai realmente, lentamente morrer, se não for socorrida, se não for saciada. Por isso você vai vendo aqui que ele fala de morte, mas lá atrás, como ele diz, que está vivendo na escuridão como aqueles que já morreram. Certo? Há muito. Ele agora está dizendo aqui como terra a seca e sedenta, aquela sede, aquele desespero de sede, que o ser humano, poucos passam por isso. A sede como exemplo aqui, como uma analogia aqui, você vai aprender, meu irmão, de que realmente a alma do crente, quando passa na mente de um crente, na mente de um salvo, que Deus está se ocultando no jardim, você vai ficar desesperado. Pode ter certeza disso, querido. E glória a Deus se você sente tanto a presença de Deus na sua vida, que num momento de crise, num momento de ansiedade, num momento de angústia, quando o diabo tenta de todas as formas nos cercar, nos tirar esse privilégio de estarmos próximos do nosso Deus, aí a alma reclama, ela vai sentir sede, ela vai sentir vontade, vai sentir sede de Jesus. Jesus disse que eu sou a fonte da água viva. Quem beber da água que eu tenho jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Que bênção a alma do crente, meus irmãos. Do seu interior flui rios de água viva. Mas se nós pecarmos, se nós nos distanciarmos, se nós andamos meio torto, a impressão que a nossa alma vai sentir agora é uma impressão de solidão, de tristeza, de desespero, e ela começa então a sentir saudade de Deus. Se você é salvo, se você está desviado, se você que é crente no Senhor Jesus Cristo, aprenda uma coisa: não te afasta dele, porque tu vai definhar. Só a graça e o socorro de Deus é que vai nos tirar de volta. E é para isso que o Davi começa a clamar ao Senhor Deus. Ele lembra das grandes coisas e deseja a presença. Quando chega no versículo 7, ele pede que Deus responda com urgência a sua oração. Olha o versículo 7, dá-te pressa.
Dá a impressão que ele está afogando. Dá a impressão que ele já está na UTI. Ele está dando uma impressão aqui no texto de que ele está numa situação que já está quase morrendo. E quando ele começa a sentir esse desespero, ele grita: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, já não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Espiritualmente, Davi está se abatendo, desfalecendo. Ele está perdendo as esperanças. Ele está perdendo aquilo que ele tem mais de precioso na vida dele. A situação é grave. Os golpes do inimigo são violentos. O inimigo sabe onde bater. Ah, você tem comunhão com Deus, você gosta da igreja, eu sei onde eu vou bater. Aí a tua alma vai sofrer se tu ama a Deus. Preste atenção, você não amar, você não atende nada. Hein? Agora preste bem atenção. Existe um relacionamento tão profundo aqui que quando a angústia tenta separar, o inimigo tenta enfiar aquela cunha dele, né? Eu já disse uma vez que o diabo ele tem uma cunha. Cuidado com a cunha, viu? Sabe o que é cunha? Cunha é uma ferramenta que se joga para cortar uma madeira, rachar uma lenha no meio. Tá? Eu já cortei nó, madeira de nó. Para você cortar o nó tem que ter uma cunha. Você dá uma machadada, enfia a cunha e dá uma marretada em cima e a cunha vai entrando. E o diabo vendeu todas as ferramentas da oficina dele, não vendeu a cunha. Só sabe o que ele fez com a cunha? Ele guarda a cunha no bolso. Quando ele passa perto de um cliente, ele vê uma brechinha, quando ele vê um negocinho qualquer, ele enfia a cunha. Aí dá uma rodada, bate com a cunha. Vai lá, vem cá, conversa, tá, bate de novo. Aí o cliente já não olha, já não lê mais. Ele vai, dá-lhe outra na cunha, daqui a pouco, pá. O cliente se distanciou de Deus. Cuidado. Bastante cuidado, meu irmão. Porque uma coisa é certa. A alma do crente não vive sem a presença de Deus. A alma do crente não vive sem Jesus por perto. A nossa alma tem experiências com Deus após salvação. Nunca esqueçamos isso. Aqui no versículo 7 ele deixa isso muito claro, ele pede por urgência, que está acabando. A impressão que nós temos nesse texto aqui é que ele já está perdendo as forças espirituais. Ele está olhando e fala assim: mas daqui a pouco eu não estou mais querendo o meu Deus, estou perdendo a minha fé. Daqui a pouco eu estou angustiado de tal maneira que vai escurecer a ideia de Deus na minha vida. Aí ele grita: Senhor, dá pressa e eu morrer. É interessante, né? Como que ele quer, como que tem um relacionamento com esse Deus, né? Ele vira para Deus e dá-te pressa. É tão profunda a intimidade dos dois. Eu gosto muito de ver, na Bíblia tem homens, tá? Tem pessoas na Bíblia, meus irmãos, que tiveram uma intimidade com Deus muito grande. Você vê muito isso na vida de Deus com Moisés. Já viu lá no texto? Se você pegar o texto da vida de Moisés, Deus fala assim para Moisés: quando o povo obedecia, estava tudo certinho, o Senhor Deus falava assim: Moisés, traga o meu povo. Aí Moisés trazia o povo para adoração, fazer culto, tudo certo. Mas quando o povo pecava, você sabe como é que o Senhor Deus falava com Moisés? Tira o teu povo diante de mim. Esse povo, teu povo é de dura serviço. Dizendo então assim, não tinha uma intimidade tão grande que quando andava direitinho é meu povo. Quando andava pecando é teu povo, né, Moisés? Tira o teu povo de diante de mim. Entendeu? Aqui o Davi está conversando com o Senhor Deus no mesmo nível. Né? Não no mesmo nível de Deus, tá? No mesmo nível de Moisés. Tá? E está dizendo para o Senhor, dá-te pressa porque a coisa está difícil do meu lado. Eu vou afogar. Vou morrer afogado se tu não me acudir. E quando chega então, meus irmãos, no versículo de 8 a 11, nós vamos ser surpreendidos por uma coisa que Davi tinha. Para nós não é surpresa porque nós conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai deixar muito claro que Davi tinha uma qualidade gigantesca, que muito crente não tem e perdeu. Humildade. Quando Davi apresentou, como nós vimos aqui desde o versículo 1 até o versículo 7, Davi apresenta a situação diante de Deus, expressa o seu desespero, ele expressa seu desespero, mas aí ele começa a raciocinar de forma humilde, bem humilde, e ele vai começar então, e ele pede a Deus que haja na vida dele. É interessante, meus irmãos, que depois que Davi tem essa oração com Deus, esse clamor, essa conversa com Deus, o resumo dela para Davi foi que ele precisava ser cuidado por Deus. E de fato, ele diz assim, que Deus cuidasse da vida dele.
Ele viu que entrou numa situação tão ruim que com certeza algumas coisas ele estava fazendo errada e era ele mesmo. Então, e agora ele vira para o Senhor Deus e começa, então, você vai ouvir aqui várias citações pessoais, onde ele vai dizendo para Deus, tá? Ele vai confessar diante de Deus as suas necessidades. E aí do versículo 8 ao 11 ele começa. No versículo 11 diz, faze-me ouvir. Olha lá. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Faze-me ouvir. Estou notando que é pessoal? Estou notando que ele está pedindo a Deus, para Deus trabalhar na vida dele. Faze-me ouvir, hein? Porque ele não tem ouvido Deus como é necessário. A angústia apertou tanto que ele não estava mais ouvindo Deus como necessário. Então agora ele dá uma paradinha e fala, Senhor, trata de mim, faça-me ouvir a tua palavra. Faça-me ouvir a tua voz. Ele pede, ele clama por isso. Tá? E é interessante porque Deus realmente quer falar. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós não temos ouvidos de servo. Nós passamos a ter ouvidos que nós mesmos podemos ouvir tudo, qualquer coisa, né? Como tem muita gente procurando solução, ouvindo conselhos de não sei de quem, ouvindo conselho até de cartomante, de não sei o quê, procurando soluções que não tem lugar, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Mas lembra de uma coisa, há momentos na angústia, no desespero, tá? Que a voz de Deus parece distante. Parece, meus irmãos. Aí ele diz aqui, Senhor, faze-me ouvir. Ele pede por um clamor muito grande. Aí ainda no versículo 8 ele vai falar uma outra característica. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ele fala para o Senhor Deus, Senhor, não estou escutando direito, tu me ajuda, não sei por onde estou caminhando, né? Escolhi meu próprio caminho muitas vezes, não deu em nada, me perdi pelo meu próprio caminho, e a humildade dele é tão grande que ele vira para Deus, mostra-me, Senhor, o caminho. Mostra o caminho que eu tenho que andar, Senhor. Eu estou desesperado, não acertei, não consigo acertar, não consigo dar certo. Mostra-me o caminho, Senhor. Como é lindo isso. Que humildade gigantesca que tem esse homem de Deus. É impressionante. Ele diz aqui, porque a ti eleva a minha alma. Eu boto a minha alma nas tuas mãos, ó Pai. Ensina-me, ó Deus, o que fazer. Ensina qual o caminho que eu devo andar. Ele diz primeiro ali, ouve-me, Senhor. Ele diz que Senhor, faz-me ouvir. Né? O que a Bíblia é para ele, o que a palavra de Deus é para ele, no Salmo 119, 115, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É isso que ele está pedindo a Deus. Que eu possa ouvir e possa caminhar de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus ensinos, de acordo com a forma que tu determinas para mim, Senhor. Eu não quero mais andar do meu jeito, eu não quero mais andar conforme eu andava. Se eu andei, Senhor, por minha conta, a partir de agora eu te peço, mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho. E aí nós vamos observar, tá? Realmente, ele faz um clamor pessoal diante de Deus. Davi não culpa ninguém. Ele só sente os inimigos apertando o cerco. Mas ele reconhece seus defeitos. Ele reconhece suas fragilidades. Ele reconhece que é teimoso. Ele reconhece que realmente tem que fazer uma oração a Deus para que Deus cuide da vida dele. Isso que me impressiona, meus irmãos, no Salmo 143. Ele diz que livra-me dos meus inimigos. Tem consciência que não pode vencer os inimigos, meus irmãos. Como que tem crente, como tem servo de Deus achando que pode enfrentar o inimigo de igual para igual. Não existe essa possibilidade. Nós não vamos poder enfrentar o pecado de igual para igual, porque nós vamos perder. Nós só podemos enfrentar o pecado, nós não devemos nem enfrentar o pecado, nós temos que fugir do pecado. A lição primeira é essa. E agora não podemos lutar com o inimigo. Tiago vai falar lá, chega-te a Deus, aproxima-te de Deus. Tá? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas primeiro, achega-te a Deus, porque você não vai conseguir fazer ele fugir. Quem vai fazer é Cristo. Como é importante, meus irmãos, nós temos consciência destes fatos. Hoje é dia de oração, é dia de humilhação, é dia de se humilhar diante de Deus. Falar, Pai, tá ruim para mim, eu sou meio ruim mesmo. Me ajuda. Não consigo vencer os inimigos.
Não dá para mim, eu sou fraco, tenho limitações. Por isso eu te entrego nas tuas mãos. Depois ele vai falar no versículo 10 uma coisa interessante, ó. Ele diz que não livra-me dos inimigos, porque em ti me refugio. Depois ele vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Davi deseja profundamente que Deus se aproxime dele, que Deus se achegue dele, que o Senhor Deus abençoe a vida dele, faz uma oração profunda diante de Deus. E nessa oração ele vai dizer no versículo 10, ele vai dizer, tem duas coisas que ele vai dizer, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ele pede isso, meu irmão, porque ele sabe que não pode confiar na sua própria vontade. Mas, irmão, quantas vezes nós da igreja, nós que somos servos de Deus, que já frequentamos a casa do Senhor, conhecemos a palavra, oramos, e muitas das vezes, meus irmãos, quantos planos nós fizemos segundo a nossa vontade. Quantas coisas nós estamos fazendo segundo a nossa vontade. A nossa vontade é perigosa. É extremamente perigosa, porque ela pode vir da carne. É extremamente limitada pelas circunstâncias que nos cercam. Aí ele pede a Deus: Senhor, faça-me fazer a tua vontade, não a minha. Ajuda-me a fazer a tua vontade. E ele diz por que ele quer isso? Ele diz assim: faz-me fazer a tua... Tu és o meu Deus. Porque tu és o meu Deus, tu tens que... Quase que ele diz que tu tens, né? Mas ele diz: tu és o meu Deus, ensina-me a fazer o que tu queres. É muito interessante, meus irmãos, que ele não diz aqui: me diz qual é a tua vontade. Não. Porque o Senhor Deus revela a sua vontade na Bíblia. Você começa a estudar a Bíblia, você sabe qual é a vontade de Deus. Não vem dizer para mim que não sabe, porque sabe. Você não lê a Bíblia. Mas se você quer uma pessoa que está lendo a Bíblia, você sabe qual é a vontade de Deus. Mas tem um segredo aí. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer. Outra coisa é eu colocar em prática. Davi tinha uma consciência muito grande. Ele saberia a vontade de Deus, mas ele não pede simplesmente conhecer a vontade de Deus. Ele pede: ensina-me a fazer a tua vontade. Eu conheço a tua vontade, mas não sei como é que eu faço para cumprir. É exatamente o que ele vai fazer nesse texto. Tá? E ele vai dizer aqui: faça-me andar por terreno, guia-me por terreno planos. E quando ele fala de terreno planos aqui, é que o Senhor Deus conduza ele por terrenos que não vá pecar, que não vá cair em armadilhas, que não vá envergonhar o nome de Deus, que não vá envergonhar o nome de Jesus, que não vá dar péssimo testemunho. O terreno plano, na realidade, é de fato o cumprimento da vontade de Deus dentro dos princípios estabelecidos por ele, pelo Senhor Deus. Davi tem um desejo muito grande de fazer assim. Por isso ele pede para ele. Depois chega no versículo 11, ele diz o quê? Vivifica-me, Senhor. Por quê? Por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Olha o que Davi, tem coisa que a gente tem que aprender muito. Aqui no texto ele diz assim: me dá vida, Senhor, eu preciso ser vivificado. Ele diz: Senhor, por que você tem que me dar vida? Sabe por quê? Por quê? Por amor do teu nome. Sabe por quê? Porque as pessoas me conhecem como servo do Deus Altíssimo. As pessoas me conhecem como crente. As pessoas me conhecem como filhos de Deus. Então, se tu não me vivificar, se tu não me der força, se tu não me der sabedoria, se tu não assumir a minha vida, se tu não tomar conta da minha vida, eu vou sujar o teu nome. A minha conduta pode comprometer o meu testemunho. E o povo olhar para mim e ver: que Deus é esse que ele serve? Que Deus é esse que ele serve? Você está vivendo desse jeito? Aí ele diz a Deus assim: vivifica-me por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Ele não falou da dele, não. Ele clama aqui que a justiça de Deus, para que o mundo veja como Deus é justo com ele, como Deus é justo com as pessoas. Aqui a justiça não tem o mesmo sentido do outro. Aqui a justiça significa que Deus satisfaça realmente o seu plano, a sua vontade. Para que Davi realmente possa andar conforme os seus princípios estabelecidos. Sabe por que Deus é justo? Deus é justo com quem anda de acordo com a vontade dele. A justiça dele é aplicada nos resultados. Porque essa palavra de Deus diz que eu tenho que fazer algo, eu faço algo e lá tem uma promessa.
E quando eu ando de acordo com aquilo que eu estou pedindo a Deus e conforme as Sagradas Escrituras manda, Deus é justo em atender. Porque tem uma promessa. Porque quando você vê lá se pecou, arrepende do teu pecado, confessa o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel porque Ele é fiel àquela cruz. Ele é justo por quê? Porque aquilo já pagou o preço. É esse o significado. É esse o sentido que Davi está olhando para o Senhor Deus, dizendo: se eu andar conforme tu queres, se tu conduzir a minha vida, se a minha vida for cuidada por ti, eu tenho certeza que eu vou viver de acordo com o que tu queres. E o resultado disso é simples. Tu serás justo comigo, porque tu vai me abençoar, porque é tu mesmo que pediu e eu estou andando conforme tu quer. Então, tu vai me atender, por questão de lógica. Esse é o clamor dele, no versículo 11. E ele diz aqui: tira-me da tribulação a minha alma. Agora ele pede a Deus algo para Deus resgatar a alma dele. Essa é uma oração poderosa, né? Ele olha para o Senhor Deus e fala: Pai, tira a minha alma da tribulação. Tribulação é difícil, viu, meus irmãos? Tribulação é luta. É luta todo dia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Prestou bem atenção, queridos? Tribulação. Aqui não acaba nunca. É problemas um atrás do outro. É desespero um atrás do outro. As coisas não funcionam. Nada dá certo. E vira tribulação. Perde a paz. Perde a serenidade. Você não está mais instável. Você não está mais estável como deveria estar. Dá a impressão daquela superfície do mar sendo açoitado pelo vento. Né? Aquela tribulação que não sossega. Aquela coisa que não para nunca. Aí ele vira: Senhor, tira isso de mim. Dá descanso para minha alma. É isso que ele está pedindo. E quando vai chegar no versículo 12, ele vai deixar algo que realmente é um pedido de um guerreiro, né? Ele diz aqui: e por sua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. Destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. O que Davi pede aqui? Por outro lado, ele pede que Deus haja contra os inimigos. Que Deus tire os inimigos. Que Deus trate os inimigos. Isso é bíblico. Nós não podemos, meus irmãos, querer enfrentar o inimigo. Deixa Deus resolver. Deixa Deus fazer. Para que nós não venhamos a pecar. Porque podemos pecar, meus irmãos, gravemente contra pessoas que estão nos afligindo, que estão nos atordoando. Por isso Jesus nos ensinou: orai pelos vossos inimigos. Amai vossos inimigos e orai por aquele que vos perseguem. Para que Deus realmente resolva isso. Paulo escrevendo no capítulo 7, dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à ira. A ira de quem? A ira dele. Não use a sua ira, porque nós vamos pecar severamente diante de Deus. Perigosamente. Né? E ele apresenta então o castigo dos ímpios como um ato de misericórdia. No sentido de que a destruição dos perversos dá livramento aos fiéis. Quando ele ora para Deus cuidar do inimigo, cuidar dos inimigos, ele pede misericórdia de Deus que faça isso, porque quando esse livramento acontece aos seus fiéis, é o que acontece com o crente que pede a Deus para resolver a situação. Davi faz uma oração profunda diante de Deus, discute, anda, luta, apresenta seu argumento. Ele apresentou o seu argumento, levantou-se numa oração fervorosa, ele clama a Deus, ele insiste com Deus, ele vai firme, atende, Senhor, a minha oração. E ele vai mais longe ainda quando chega aqui e diz assim: dá-te pressa, Senhor, em responder. Ele tem intimidade para falar assim com Deus. E nós, muitas das vezes, né, estamos aí fazendo nossas orações como se fosse uma coisa banal, se fosse... Né? Quer conversar com Deus como se fosse, que a oração fosse banal. Meu irmão, não existe oração banal, porque a pessoa que você está conversando, ele não é banal. Prestar muita atenção nisso, ele não é um qualquer. E Davi levava isso a sério. Isso é um exemplo clássico que nós temos aqui no Salmo 143. Hoje nós vamos passar daqui a pouquinho para o período das nossas orações. Quando terminar a live, vai lá orar. Vai lá, pega a sua família, pega os nomes, anota os nomes que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Anota os nomes direitinho para orar, para interceder, para falar com Deus. Tá? Tem pessoas angustiadas, meus irmãos.
tem pessoas com problemas de saúde, tem pessoas desorientadas, tem pessoas desesperadas, tem pessoas com problemas espirituais profundos. Viu, meu irmão? Se você conhece alguém assim, se consegue fazer uma visita, se pode fazer, se é parente, se é amigo, vai lá, estuda a Bíblia com ele, mostra para ele, vai devagar, vai orando, vai intercedendo, vai buscando, tá? Porque essa é a nossa realidade. E meus irmãos, eu vou concluir, portanto, com Mateus 11, 28, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer uma promessa maior do que essa? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O inimigo está dando sossego, não? Está difícil, está pesada a carga. Vinde a mim. Aí vem a promessa: e eu vos aliviarei. Ele não disse eu vou virar as costas, não. Ele disse eu vos aliviarei. Mas na frente vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Quer dizer, o meu jugo é suave, porque é ele que carrega. Viu, meu irmão? É isso mesmo. Nós temos que aprender, meus irmãos, a termos consciência da nossa situação e fazer como o nosso rei Davi fez aqui: humildade. Reconhecer quem somos, apresentar nossos problemas, evidentemente, e ter certeza absoluta que eu vos aliviarei. O Senhor Deus tem promessas a cumprir. O Senhor Deus quer nos abençoar, mas o que Ele quer ouvir de nós é uma oração sincera de um coração realmente arrependido. Amém, queridos? Muito bem, meus irmãos, como eu disse agora mesmo, nós vamos aqui de alguns pedidos de oração. Eu gostaria que você anotasse aí, tá? Para orar durante a semana aí, para o Jadir, que é o cunhado da Dona Maria José, tá? Vamos orar por ele, pedir a Deus por ele, tá? E também temos aqui o João, é o tio da Janaína, aqui da nossa igreja. Nós temos também aqui o João, que é membro da nossa igreja, com a sua sobrinha Luciane, tá internada. Vamos orar pela Luciane, tá? E também temos aqui um pedido de oração para o Sandro. Viu, meus irmãos? Vamos orar pelo Sandro. Anotaram aí o nome, ó? Presta atenção, hein? Jadir, Janaína, Luciane e o Sandro. Tem mais aqui. Tem mais gente ali, vamos ouvir. O seu Simeão está pedindo pela cidade dele, que os números continuam crescendo de Covid. Vamos orar pela cidade do Simeão. E pela filha dele, Ana Paula, que é enfermeira e está trabalhando na linha de frente. Ana Paula. Vamos orar para Ana Paula, para o Senhor Deus cuide dela. E Ele está cuidando. E a dona Terezinha está agradecendo as orações para Eliane Dias e pedir que continue orando. Após 29 dias gravíssimo, hoje está respirando sem aparelho e sem sedação alguma. Aí, ó, motivo de gratidão ao nosso Deus. Como é o nome dela? É a Eliane Dias. Eliane Dias. Dias. Ela está agradecendo, mas está Agradecimento, tá, gente? mas pediu que continue orando. Agradecimento a Deus pelas melhoras que já teve. E vamos continuar orando para que o Senhor Deus dê alta a ela. Certo? Porque é isso aí. Meus irmãos, como tem muitos nomes, evidentemente nós não vamos citá-los, tá? Mas já anotaram, está anotado aqui também. E nas nossas orações aqui nós vamos, com certeza, buscar o Senhor Deus com essas pessoas. Eu tenho orado durante a semana e peço para que os irmãos observem também essas anotações, para continuar orando e intercedendo, porque nós temos visto que Deus tem cumprido a sua palavra, tá? Deus tem atendido as orações. Vamos continuar orando lá pela cidade do Simeão, tá? Para que Deus restaure aquela cidade imediatamente. E assim, não é só lá não, Santa Catarina também está com alguns problemas muito graves, tá? O índice tem aumentado, mas nós cremos no nosso Deus, que tudo isso é para um aprendizado, que tudo isso é para nos alertar, para nos fazermos prestar mais atenção na nossa atitude e na vida que estamos tomando nesse mundo. Então nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, agradecendo a Deus e também pedindo que Ele atenda nossos pedidos de oração, não é? Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, agradecido, Deus, pela tua palavra, que traz, ó Deus, forças, ó Deus, para cada um de nós, que tem nos feito, Senhor Deus, lembrar, ó Deus, de nossas necessidades colocadas diante do teu altar, sabedores, ó Deus, que tu és o Deus único e verdadeiro, que podes resolver, ó Deus, tirar de nós as angústias, aliviar-nos, ó Deus, dos problemas graves que nós podemos ter, ó Deus, sofrimentos, ó Deus, de ansiedade, enfim.
São muitas as coisas, ó Deus, que podem nos tirar a paz e numa tentativa de nos afastar da tua santa presença. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus, que tu venha, ó Deus, nos afastar dos inimigos, que ele, Senhor Deus, seja cuidado por ti. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos a querer tratar com o inimigo e com o pecado de igual para igual. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes diante de ti e sabedores, ó Deus, que somos fracos e necessitamos da tua ajuda santa. Temos também aqui, ó Deus, muitos pedidos de oração. Temos ali a cidade, ó Deus, necessitada, lá do seu Simeão, ajuda eles, ó Deus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para a vida, Senhor Deus, de todos esses que são aqui escritos, ó Deus, anotados, e que o teu povo que nos ouviu e a tua igreja vai clamar a ti, clamando já, ó Deus, a tua santa presença. Por que clamamos a ti, Senhor? Porque tu ouve a nossa oração, tu tens atendido, nós temos motivos de alegria, de gratidão. Nós somos, ó Deus, gratos, porque tu tens realmente nos ouvido, tu tens abençoado, tens tirado pessoas, ó Deus, de estado grave. Tem pessoas, ó Deus, que realmente foram curadas por ti. E nós te louvamos agradecidos por isso, ó Deus. Que uma grande maioria das pessoas que foram contaminadas, a grande maioria, muito grande, Senhor Deus, tem sido guardada por ti, tem sido, ó Deus, protegido por ti e tem se recuperado cada vez mais. E que as vacinas, ó Deus, estejam debaixo das tuas bênçãos, para que todos aqueles que forem assim vacinados, ajudas, ó Deus. Nós clamamos a ti esta bênção maravilhosa, que tu és o Deus de amor, ó Deus da graça, ó Deus da misericórdia. Ouve, Senhor Deus, a oração dos teus servos, que nesses instantes clamam a ti. É o nosso pedido em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. A Berenice colocou: boa noite, cheguei agora, pastor. Obrigado pelas orações, meu irmão está melhorando a cada dia. A Berenice. Esse é irmão do Beto, né? Irmã do Beto. É.
A Berenice pediu pra avisar quando tiver live pra ela, mas diz pra ela que é só ela ativar as notificações, que aí sempre vai aparecer pra ela. Isso. Berenice, é só você ativar as notificações, tá? Do Face, que você sabe direitinho quando tem. É terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite na culto agora, tá? É um sininho que tem. É um sininho que tem aí do lado. E você vai ver ali a notificação. Aí você abre lá, tá lá o dia que vai ter. Ok? Boa noite para vocês, até quinta, se Deus permitir.